respondendo perguntas que eu já recebi tem muito tempo, antes mesmo de ter minha filha, e que eu anotei no meu caderno de leituras. Uma parte eu recebi no Instagram, mas também algumas no YouTube. Tá. Eu vou dividir, vou fazer por ordem cronológica do recebimento das perguntas. As pessoas que perguntaram talvez nem lembram mais que perguntaram, né? E por tema. Então, primeiro as relativas ao cachorro, né? Eu postava mais sobre o cachorro, logo depois de adotá-lo, inclusive. Muito antes de ter minha filha. Teve perguntas relativas a parto, filha, e perguntas mais recentes relativas a podcast. Primeiro, por que eu tinha parado, enfim. Também blog e relativa a clube de leitura. Relativas ao cachorro são as mais legais, né? Muita gente pergunta, quando eu perguntava, né? Ainda tem algumas perguntas. E qual é a raça do Pipoca? Pipoca é um cachorro de caça, ele é um espanhol breton. E aí, relativo a isso, muita gente pergunta como que eu comprei e como o cachorro chegou. Na verdade, não foi compra. A gente adotou, ele tinha 2 anos e meio quando a gente adotou. Ele é um caso de cachorro abusado. Tem muitos donos de cachorro de casa que são caçadores e cuidam bem do cachorro, tratam como membro da família, mas tem muitos que abusam do bicho de diferentes formas, inclusive abandonam o bicho quando acha que, sei lá, decide abandonar no meio do mato para passar fome, então prende numa corrente no meio do mato até o cachorro morrer sem água nem comida. E aí tem, como fala, esses grupos de direitos dos animais asilo de cachorro, não sei como fala esse português, me fugiu a palavra, que vão atrás desses cachorros, sabem mais ou menos onde localizar, onde que alguns ficam presos, para resgatar, realmente salvar esses cachorros. No caso do Pipoca foi específico, que foi um ex-caçador que tinha o Pipoca em casa, preso numa... Gente, é até difícil falar isso. Numa corrente do lado de fora da casa, sem água, sem comida. Ele já tinha tido outros casos de abusar cachorro. O caso do Pipoca foi que o Pipoca chorava muito, gritava muito, né? E os vizinhos não gostavam da situação, achavam muito desconfortável e chamaram a polícia. Então, também era um caso que ele batia no Pipoca, enfim. E esse cara já tinha, como eu disse, casos de ter feito a mesma coisa contra os cachorros. Os vizinhos reclamaram, a polícia foi lá, pegou o cachorro, enfim, e levou para um resgate, para uma organização de resgate de animais. Então, esse foi o caso. E assim, terrível, né? Esse cara aí que tinha Pipoca não tem condição nem de cuidar de um vasinho de cacto, quanto mais de um cachorro, mas enfim. E foi isso. Contato com essa organização, saber da história dele e pronto. A gente pegou pra cuidar. E assim, o cara tá aí, né? Livre, solto pra continuar comprando animal e fazendo isso com o animal. É muito complicado. E muito também porque tem muito criador que não tá nem aí pro destino dos filhotes e tal. Só quer saber do dinheiro, vende o bicho para qualquer um. Então acontece essa situação, né? O criador bom, ele quase que faz a sua ficha corrida antes de vender o cachorro para você, né? E tem todo um cuidado de saber o período exato de tirar o cachorro da ninhada. Não tira muito cedo, né? Porque a relação social do cachorro com a ninhada é muito importante, enfim. Embora tenha uma pressão de mercado para adotar cachorro, comprar cachorro cada vez mais jovem, a questão da vida do cachorro na ninhada é importante. Então, tem criadores que têm esse cuidado, mas tem criadores que só querem vender mesmo, né? E esse foi o caso. E aí, ele chegou, ele era muito medroso. A autoestima dele tava no chão, né? Tinha muito medo, principalmente de homem, né? Que ele tinha apanhado muito. E ele nunca tinha vivido dentro de uma casa, então ele não sabia, assim, às vezes ele escorregava no chão, então ele só vivia do lado de fora de casa, ao relento. E ele tinha medo de tudo, assim. A gente ia passear com ele, às vezes nem queria sair na rua, ou tinha medo do carro, poste. Às vezes uma janela se abria, ele morria de medo. E isso foi pouco a pouco, né, acostumando. Mas assim, eu sempre falo que adotar um cachorro, ajudar um cachorro nessas condições, da forma como você consegue ajudar, é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, uma das melhores, pelo menos. É muito desafiador, é claro que assim, quem nunca teve cachorro, eu já tive cachorro, né? Quem nunca teve cachorro, pegar um cachorro traumatizado é difícil, talvez seja reaconselhável se você realmente tem esse tempo, esse dinheiro e essa disponibilidade emocional de fazer isso, que o faça com o auxílio de um treinador, né? Ou de uma pessoa
que tem a tarimba, né, experiência com cachorro, mas vai ser a melhor coisa que você vai fazer na vida. Porque você vê o cachorro se transformar, né? É claro que o cachorro vai sempre ficar marcado pelo abuso que ele sofreu de alguma forma, principalmente pelo tempo que ele sofreu isso, né? Enfim. Mas realmente você vê a mudança, a superação do abuso pelo cachorro é uma coisa impressionante. E a forma como você pode ajudar pode ser várias, apoiando essas associações que têm esse trabalho sério de recuperar esses cachorros, né? Tem formas que você pode adotar sem precisar trazer para sua casa, né? Você só adota o cachorro porque você dá um dinheiro mensal para aquele cachorro, enfim, naquela associação que você confia, né? Ou mesmo adotar o cachorro quando você tem essa disponibilidade não só de tempo, como também financeira, como também emocional, né? Você tá com isso. Então, essas perguntas do cachorro, mas pergunta genérica de cachorro que é tipo, que tipo de raça que eu gosto? E assim, cachorro é cachorro, né? Até quando é ruim é bom, então não tem isso de raça. Eu acho que assim, os melhores cachorros mais saudáveis, por razões óbvias, são os cachorros misturados, né? São os mais saudáveis que não tem essa tendência que toda raça tem de apresentar determinados problemas congênitos. Mas pensando nas raças, assim, porque eu acho que a pessoa que perguntou tá pensando em raças mesmo, que é o jeito que a gente se acostumou a pensar em cachorro, enfim, o mercado é muito forte nisso, né? Eu gosto das raças de trabalho, né? Os cachorros de pastoreio, eles são, assim, muito fenomenais. O pastor alemão é um cachorro que, se você já teve, você não quer ter outro cachorro, né? Assim, além de ser uma das raças mais inteligentes, é um companheirão. Então, assim, pastor alemão top de linha, né? Só quem teve sabe. E Border Collie também, cão de pastoreio, né? Que é o cachorro a raça de cachorro mais inteligente que existe. E, de fato, assim, Border Collie é tipo a Ferrari dos cachorros em termos de inteligência. Aprende tudo que pode e que não pode, né? O dono tem que ser esperto. E, então, é fascinante, é fascinante. E agora que eu tenho cachorro de caça, cachorro de caça, o cachorro de caça tem uma vitalidade, uma coisa impressionante. O Pipoca, ele já tá quase se aproximando aí da meia-idade do cachorro, né? As pessoas ainda perguntam, esse é filhote? Porque ele tem muita vitalidade, ele gosta muito de brincar com filhote. Ele vê um filhote, ele quer ir perto pra brincar, né? Geralmente cachorro, assim, da idade dele, olha o filhote e fica assim, ai, que preguiça, né? Não quero isso pra mim. E o Pipoca não, gosta de ir pra brincar com o filhote, engraçado. Então tem essa vitalidade que eu acho que é própria do cachorro de caça, mas que também é um cachorro muito inteligente. Então esses cachorros que são cachorros de trabalho, que são inteligentes, que têm essa vitalidade, geralmente são as raças que eu prefiro, mas claro que quando você vai escolher um cachorro, você tem que pensar no seu estilo de vida, né? Um cachorro de caça, como Pipoca, ele precisa sair muito, precisa fazer esporte. Então, se você tem um estilo de vida que você não pode fazer esporte, ou que você não pode contratar alguém pra fazer isso pro cachorro, não tem um cachorro trancado dentro de casa, né? Agora tem cachorro que você sai, dá uma voltinha no quarteirão, o cachorro já tá jogando a toalha pedindo pra voltar. Então, assim, tem que pensar nisso também, na adaptação na sua vida. Tá, essas são as perguntas de cachorro. Teve pergunta de parto, pessoas pedindo pra relatos de parto e, sei lá, acho meio nada a ver. Coisa que eu tenho pra falar de parto aqui são muitas emoções, né, gente? E o meu parto comecei a ter as primeiras contrações de parto mesmo, na madrugada do dia 7 para 8, e a Nuke nasceu na manhã do dia 9 de junho de 2022. E minha bolsa demorou a estourar também, então eu fiquei muito tempo tendo essas contrações assim, irregulares. E o parto mesmo foi experiência assim, não dá pra colocar em palavras, tá? É a experiência mais corporal e mais transcendental ao mesmo tempo que eu já tive. E eu sou muito grata por ter passado pela experiência, com os perrengues que teve, com tudo que teve, que não é uma maravilha, tá? É tipo, dói e é isso aí. Mas foi uma experiência mais fantástica da minha vida. Foi, assim, mais emocionante. E logo depois de parir, você tá a oxitocina tá tão alta que a sensação que você tem é assim, pari minha filha, agora eu posso tudo, posso voar, ninguém me segura. É impressionante. E aí depois, claro, a poeira vai baixando, a ficha cai, né? Mas é uma experiência, como eu disse, a mais física e a mais transcendental, espiritual que eu tive foi o parto mesmo, o momento do parto, do expulsivo. Eu sou muito grata a isso. E o que eu tenho pra dizer para as pessoas que talvez estejam um pouco ansiosas com relação a isso é não queira controlar o que tá acontecendo. Não queira tente não ter expectativas, essa é uma dica pra tudo na vida, né? Não tenta controlar nada, atravessa. Só atravessa sem tentar controlar. Uma vez que sua mente
começa a tentar controlar o negócio, você vai sair do momento, e quando você sai do momento é que é o problema, que aí você começa a desesperar. Então não sai do momento, atravessa do jeito que tá, e é isso, não cria expectativa. É o que eu tenho pra dizer. São muitas emoções, mas enfim. E uma coisa é não criar expectativa, porque pode ser tudo o parto, tá? Pode ser o que você imaginava, pode ser muito melhor do que você imaginava. E pode ser assim, em caso de terror, que você vai contar depois do jantar pra espantar as visitas, entendeu? Você não controla, então você ter essa consciência que você não controla e vai acontecer o que tiver que acontecer, e você tem que atravessar, é o melhor que você pode fazer. Mas o que eu posso dizer é que aconteça o que acontecer, é a experiência mais fenomenal da sua vida. Ou sei lá, pra mim foi, né? Questão pessoal aí. Muitas perguntas relativas a filho, como conciliar a leitura com filho, e sim, eu vou passar essas perguntas para os universitários, eu não tenho a resposta para isso. O que eu faço pessoalmente é aproveitar cada momento que eu tenho para ler, é acostumar a ler de forma picada também, e talvez não querer ter uma rotina, tá? Abandonar essa ideia de rotina fixa, não existe isso. O que tem é a capacidade de se adaptar a um fluxo. Então, se adaptar ao fluxo é isso que vai ter, rotina não. Eu acordo muito cedo pra passear com o cachorro também, e então esse horário de manhã talvez ajude a ler. E também aproveitar o horário de soneca da criança e qualquer horário livre que tiver. No caso, minha filha tem muita dificuldade de dormir. Então à noite é sempre difícil, mais difícil ainda ter uma rotina ou qualquer coisa. E porque também a gente já tá cansado, né? E então, à noite, que era um tempo que eu também lia muito, depende. Tá? Tudo depende, mas como eu disse, se tem um tempinho, eu leio. Então é meio que isso. Se adaptar e achar seu fluxo. E com cada criança talvez vai ser diferente. Outra pergunta também, porque o podcast parou no final de 2020, porque estava daquela época de pandemia. Porque era uma época muito que a gente estava na internet, né? Muito mais presente. Isso é muito cansativo. E aí, logo depois, a gente adotou Pipoca. Então, minha vida foi assim, ao ar livre com meu cachorro. E depois eu engravidei, tive minha filha, então minha vida foi assim. Parou aquele negócio de querer fazer o podcast naquele momento. E comigo é assim, com várias plataformas. Eu acho que eu vou testando as plataformas, produzo lá, depois eu canso, faço outra plataforma. E vai ser sempre assim. Eu gosto de testar tanto novas plataformas, novos formatos, volto pra uma, depois paro, volto pra outra, com blog, assim. Então, é meio que isso. É o que eu curto. E aí, o que me fez voltar? Foram tantos fatores misturados, assim, o principal, na verdade, é que eu tô passando por um processo de luto, e aí quando a gente precisa se agarrar à vida pra atravessar a morte, né? Então eu pensei que eu tinha que voltar a fazer coisas que eu já queria voltar há muito tempo. E uma delas era voltar a fazer o podcast, principalmente as leituras conjuntas que eu fiz no podcast. Eu fiz a leitura da Rainha do Gnoto com a Márcia e com a Nádia, e fiz a Falência com a Paula, e esse negócio de fazer a leitura, especialmente num episódio de podcast, eu achei bem bacana. E aí eu pensei, tá, então vou criar o clube do podcast, né? O clube de leitura das clássicas sem classe, das autoras esquecidas e tal, silenciadas, que sofreram memoricídio, né, como a Constância fala. E meio que foi esse lance, vou voltar a fazer o podcast e quero fazer essas leituras. E também porque eu pensei numa atividade voluntária que eu poderia fazer, mas ao mesmo tempo que eu não me demandasse o deslocamento que as outras minhas atividades voluntárias antes de ter minha filha, que eu fazia, me demandavam. E então essa poderia ser uma atividade voluntária, né? Um tempo que eu posso ficar com um olho aqui e outro lá, né? Porque quem tem filho sabe o que significa isso. E é isso, eu acho. E coincidiu que no final do ano passado, sei lá, novembro, dezembro, acho que foi dezembro, teve aquela controvérsia da lista de livros da FUVEST, que era de autoras, e aí teve um colunista, Antônio Prata, né, que fez aquela coluna, falando que a mulher não produziu nada aí no século XIX, mal aí, né. E aí isso foi de um desconhecimento histórico tão grande que eu até dei as caras nos stories do Instagram, né, e falei um pouco sobre essa questão, abri uma caixinha lá. Tá nos destaques do meu Instagram, né, destaques chamado Cânones, que eu mencionei. Isso me deu mais pilha ainda pra voltar pro podcast, porque, tipo assim, o cara fala uma coisa dessa tão grave, num jornal de circulação tão grande, né, enfim. Então me deu essa pilha de voltar pro podcast também depois disso. E aí, com o lançamento de Ioiô Resende, que era um livro que eu queria, eu também tenho um destaque lá com os lançamentos que eu quero, enfim. Aí eu pensei, quero ler esse livro junto. Então vou ler esse livro junto no podcast. Então vou falar desse autor no podcast, sabe? Uma coisa mandou a outra. E aí eu
também fui para os stories, que é uma coisa que eu faço raramente, e mostrei até alguns livros também que a gente poderia ler, que eu tenho aqui, a maior parte da edição da editora Mulheres, mas que foram relançados, então seria fácil fazer a leitura conjunta deles, porque tem livros atuais aí, outras edições atuais desses livros, eu mostrei lá. E assim a coisa foi indo. E então, foi isso. Eu ainda quero também voltar, não só com esse clube de leitura, mas que se vocês quiserem fazer leitura, pra fazer no podcast mesmo, como as que eu fiz, eu acho bacana de fazer. E eu quero voltar com meu blog, que meu blog tá parado. E é outra coisa que eu quero voltar, além do podcast, escrever no blog. E a maior parte do que eu tenho falado de livro tem sido em vídeo, né? Vídeo no YouTube, ou então foto de Instagram, mas bem pouco no Instagram. E então, eu tô pensando que talvez eu deveria alternar. Às vezes fazer vídeos, às vezes fazer no blog. Meu blog, o público, ele é de outra língua, né? Não, a maior parte não eu não falo português. E os livros que eu tenho falado agora são esses livros que têm esse foco, né, na questão das escritoras esquecidas, brasileiras especificamente. E aí eu acho que pode ser interessante pro blog, porque os leitores que não falam português, eles vão ter acesso a material que de fato eles não teriam, né? Essa discussão dos autores brasileiros e tal. Eu até já no meu blog eu já falei de várias brasileiras esquecidas. E tá lá em postagem. E então, esse é outro plano, voltar pro blog. E então é isso. E teve pergunta também, engraçado, muitas perguntas começaram a surgir essa semana, não sei o que aconteceu. Eu acho que alguém me indicou, e eu queria até agradecer essa pessoa que me indicou, ou indicou meu podcast, não sei. Agradecer, não sei quem foi, ou se foram várias pessoas. Porque realmente apareceram muitas perguntas com relação a isso, do nada. E então eu faço meu agradecimento aqui. Se você conhece alguém que me indicou, por favor, agradeça a pessoa aí. Esse é o lado bonito da internet, né? Tipo, do nada as pessoas começam a ouvir as besteiras que eu falo e ainda indicam para as outras pessoas. Então eu queria agradecer. Então surgiram muitas perguntas com relação ao cronograma de leituras. Por que eu escolhi essas leituras? O motivo principal é que eu já li esses livros. E já li sobre os autores. Então, tipo assim, né? Não tô boiando. Eu já tenho o que falar sobre eles. O segundo motivo é que alguns livros eles levam a discussões e controvérsias. Então são livros que vão ser amados ou odiados, sabe? Então isso é bom no Clube do Livro porque gera debate. Quando todo mundo gosta, todo mundo odeia um livro, aí fica meio morno. Por exemplo, então o livro da Ercília pode ser um caso desse, o livro da Crisantema e o livro Lésbia, da Maria Benecha Borman pode entrar nesse lance aí. E tem dois livros que eu escolhi porque eu tenho uma relação não resolvida com eles, tá? Que é Lutas do Coração, da Inês Sabino. Esse é um livro que eu não tenho uma relação resolvida com ele. Tem uma coisa que eu tenho que resolver com esse livro, que não me bateu, entendeu? Não rolou aquela química. E eu pensei, bom, então eu vou levar isso pra ler com alguém, né? Um clube de leitura ou com alguém. Porque quando a gente lê com alguém e conversa sobre ele, isso pode mudar, né? E o outro livro que eu tenho uma relação mal resolvida é A Divorciada, da Francisca Clotilde, que também tem uma coisa nesse livro que não bateu, e aí eu sei explicar melhor o que é, assim, porque é um livro que trata de um tema tabu na época, talvez até hoje, não sei, que é o divórcio, mas ao mesmo tempo a autora o faz com um estilo de escrita que era muito esperado que ela o fizesse. Então esse contraste, ele me bateu, assim, não consigo me resolver com isso, sabe? Eu até falei em algum desses vídeos antigos que pode ser uma estratégia da escritora, né? Ela tá tratando de um tema que já é tão tabu, então ela vai fazer num estilo que é o menos tabu possível. Porque... Opa, deixa eu cachorro. Porque nesse tempo, especialmente para uma escritora, já se colocar em público e se escrever sobre o próprio nome já era uma coisa assim muito comprometedora até para ela, né? Muito inovadora. Então, se ela ainda faz isso, trata de um tema tabu e de um formato que não é esperado que ela escreva, né? Assim, são muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que nesse caso da Francisca Clotilde pode ter sido essa tentativa de fazer um compromisso, né? Entre um tema muito inovador, do tabu, e um estilo que não fere as expectativas do que uma mulher deve escrever. Eu acho que foi isso. Mas assim, eu gostaria de discutir isso no grupo, então por isso que eu coloquei. Mas, e aí também outro critério foi textos de prosa. E aí foi difícil fazer isso, porque também tem livros de poesia que eu gostaria de acrescentar e peças. E aí, só que tá aberto, tá? Se vocês quiserem mudar, o pessoal lá do grupo quiserem mudar, não quero ler esse livro, não quero ler, sei lá, qual livro, ou querem mudar também a ordem, é só falar, tá? E eu também tô querendo já acrescentar peças de teatro, acho que eu já falei isso no clube, né? Tem 2 peças de teatro que eu quero acrescentar. Da coleção da Biblioteca do Senado, que é assim, uma preciosidade. E não sei se vocês vão querer animar, o pessoal vai animar de ler peça de teatro também. Mas eu
Tenho muita vontade de acrescentar poesia também, Francisca Júlia, sei lá. Não sei se vocês animam, eu já falei da Alta de Souza no podcast. A Alta de Souza também poderia ser uma leitura que tem o livro Dalles, também pela coleção da Biblioteca do Senado. E eu não sei, talvez essas leituras em paralelo, acho que as pessoas tendem a curtir mais prosa, né? Não sei. Eu tenho mais questões pra resolver com os livros de prosa, talvez, eu acho, não sei. Se bem que os livros de poesia pra mim, eu também gosto muito de discutir, viu? E até tava falando, já falei aqui, né, poesia da Henriqueta Lisboa, que não é, assim, silenciada e tal, né, ela é canonizada, mas eu acho que ela é pouco lida e eu tenho vontade de fazer leituras conjuntas dos livros dela também, então vou jogar isso aqui também. Vamos ler os livros dela, acho que especialmente A Face Lívida e Flor da Morte, são 2 livros que eu gostaria de ler conjuntamente, sabe, se alguém quiser. Gente, voltando aqui, eu nem sei mais ou menos onde eu parei, porque eu tive que resolver umas coisas, já tem um tempão que eu gravei o último parte, eu acho que tava falando de Henriqueta Lisboa. Se vocês querem fazer a leitura conjunta da Henriqueta comigo, tô batendo nessa tecla, né? Se deixar, eu viro a louca da leitura conjunta. Vocês têm que cortar minhas asinhas aí. Eu não sei se eu respondi a pergunta, eu acho que sim, né? Então são livros que eu já li, já mencionei no podcast, seja com episódio só dedicado a eles ou mencionei, ou seja, seriam livros de interesse das pessoas que ouvem o podcast, né? Porque já mencionados lá. E é isso. Também alguns livros que eu tenho problemas com eles, então talvez seria legal discutir com mais pessoas. Essas são as questões, mas claro, vocês podem mudar a programação do clube, porque não é tipo um dever de casa, né? Não é um curso, é tipo... É pra ser uma coisa prazerosa, né? Uma leitura conjunta. Então, se vocês querem mudar, quiserem acrescentar poesia, peça de teatro, fica aí a critério de vocês. É isso. Houve perguntas também se eu apoio pessoas na internet, eu apoio newsletters e eu apoio também criadores de conteúdo que organizam leituras conjuntas que são mais do tipo curso, assim, sabe? Pessoas que eu acho que fazem um trabalho legal e eu quero apoiar porque eu acho legal que exista esse espaço que elas possam fazer esse trabalho que elas estão fazendo. E também nessa onda minha de, sei lá, buscar fazer coisas que eu tava com vontade de fazer e tava demorando a fazer, enfim, essa pulsão de vida, né? Então apoio esses criadores. É claro que sim, não dá pra participar de todas as leituras conjuntas que eu apoio ao mesmo tempo, né? Mas é a mesma lógica do meu caderno de leituras, tá? É uma moldura, indicações pra mim, e aí se rola, eu participo da leitura e tal, e enfim, o meu negócio é apoiar esses criadores de conteúdo. E é claro que também não dá pra apoiar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então a minha ideia é fazer um rodízio. Durante um período eu apoio alguns criadores, aí depois eu mudo, pra que no final das contas eu tenha apoiado todo mundo que eu quero apoiar. Essa é a questão. E teve uma pergunta meio bizarra, o que eu acho do Instagram? Então, minha experiência com o Instagram é a pessoa que segue pessoas que produzem conteúdo. Então eu não sou uma pessoa que tem o Instagram como profissão. Então as pessoas que têm como profissão vão ter uma experiência diferente, tá? Mas eu, como pessoa que segue essas pessoas e apoia, eu acho que o Instagram não respeita esses produtores de conteúdo. E eu falo por mim, porque quando eu abro o Instagram, a cada uma pessoa que eu sigo, 3 posts que aparecem pra mim é tipo promoção de loja, coisa nada a ver, que eu nunca segui, nem quero ver. Então eu acho que o Instagram desrespeita as pessoas que estão ali produzindo conteúdo e que formam a plataforma, na verdade, né? E uma outra questão, que não é só do Instagram, que é uma lógica de redes sociais, que é uma lógica que não dá espaço para nuance. E principalmente para as pessoas que trabalham em ramos que estão forçando essas pessoas a trabalhar em rede social, elas são forçadas a se vender como um produto. E se vender como um objeto acabado e não como um processo, né? E a gente é um processo. E ser um processo significa um processo que indica errar, falar besteira, mudar de opinião. E quando a gente tem que se encapar como um produto e um objeto fechado, a gente perde a oportunidade de ser um processo, e de errar, e de ter esse espaço aberto, e principalmente a gente perde o espaço da privacidade, que é muito importante. Eu acho que essas redes sociais têm invadido cada vez mais e nos forçado a abrir mão da privacidade, até ver pessoas que mantêm a própria privacidade são pessoas vistas aí como, sei lá, meio metidas, como fazendo alguma coisa errada, quando na verdade não, né? É um espaço essencial para você ser, né? Para você ter aquela conversa com a sua própria consciência, com a sua própria espiritualidade, para você se permitir ser um processo e errar e ter seu desenvolvimento pessoal. Então, quando você é forçado a ser um produto e a abrir mão desse seu processo, é muita coisa que você perde até sem perceber, né? E a outra questão é a lógica binária
das redes sociais, não é só Instagram, né? Que é uma lógica de algoritmo ou de máquina, né? Que é mais fácil formar públicos consumidores de produtos quando não há nuance, né? E quando tudo é visto como amigo ou inimigo. E é irônico que a internet existe para você ter contato e comunicar com as pessoas, mas é usado ao contrário, né? As pessoas não comunicam umas com as outras, formam esses grupos que têm um comportamento de massa e tem uma visão reduzida uns dos outros, talvez, que não abre espaço para erro, para a questão humana, né? Para essa expansão humana, né? Então, eu acho que esse é um problema. E é um problema principalmente para as pessoas que trabalham nas redes sociais. E já que a gente apoia essas pessoas, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Que elas têm que ter essa capacidade de ser um processo, de errar, de cometer, de mudar de ideia, né? De não precisar ser um produto fechado, que tem que vender, que não pode contrariar um determinado público imaginário aí da cabeça da pessoa. Então, é isso que eu penso meio que do Instagram, das redes sociais, em geral hoje. E o que eu faço geralmente é seguir, quando a pessoa tem uma outra plataforma, que não tem muito essa lógica, seguir nessa outra plataforma, que eu vejo que é como sendo blogs, newsletter e podcast. Mas, em geral, eu acho que todas as plataformas de rede social têm esse reducionismo aí perigoso, que é pernicioso para a própria pessoa que produz conteúdo e entra nessa onda aí. Então é isso. Pergunta meio abstrata, eu não sei se eu respondi. Na verdade, tem umas perguntas aqui que são tão antigas que eu tinha pensado em nem responder. E eu tô com outro livro aqui que eu tô salivando pra fazer um vídeo, e esse é o tempo que eu tinha pra fazer o vídeo. Mas aí eu decidi, como vieram essas semanas perguntas aí sobre o clube, do nada, né? Eu decidi, então, vou fazer esse vídeo e responder perguntas. E aí no próximo vídeo eu falo desse livro que eu quero falar com vocês. É isso e até mais.